Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola da Caminhada. Bom dia também para você que vai estar nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai poder ver esse vídeo, mas nós estamos aí, como todos vocês já sabem, nesse segundo semestre de 2022. A gente, então, está estudando sobre um panorama bíblico do Novo Testamento, e a gente vai ficar, basicamente, por um ano, trabalhando em cima do Novo Testamento, livro por livro, né? Mas antes de entrarmos apropriadamente nos livros, né, do Novo Testamento, se faz necessário fazermos algumas introduções dos períodos que aconteceram no decorrer da história antes da chegada de Jesus Cristo, para que assim o Novo Testamento pudesse ser escrito e também transmitido até os dias de hoje. E o primeiro período que nós tivemos a oportunidade de ver, que foi através do irmão Paulo, foi a plenitude dos tempos no judaísmo, né? E através daquela aula que o irmão Paulo nos deu, a gente pôde observar ali vários fatos, várias coisas acontecendo naquela época. Mas o que mais chamou a atenção minha, principalmente minha, naquele estudo, foi a dedicação e o zelo que eles tiveram com os pergaminhos, né? Principalmente ali os sacerdotes, os escribas, tal. Por que eles tiveram esse zelo por aquilo, né? Porque aquilo ali contém e continha o Velho Testamento, que é a Torá, né? Então, ou seja, e ali também falava da vinda do Messias. Por isso, então, eles tinham aquele zelo de guardar em local apropriado, de escrever em material que não fosse com o tempo decomposto, né? Então, por quê? Como eu disse para vocês, continha a palavra do Senhor ali, né? Falando então da vinda do Messias, né? Então, a gente nessa manhã, se o meu slide me ajudar aqui, né? Tá bom. A gente então vai estar falando um pouquinho mais sobre o período agora grego-romano, né? Então tá, gente, voltou o slide lá, então a gente vai falar sobre a plenitude dos tempos no mundo greco-romano, né? Esse é um período fundamental que vai acontecer na história, mas não na história bíblica, né, como a gente conhece, mas ela vai acontecer na história secular, né, escrita e comprovadas nos livros de história até os dias de hoje. Por isso, gostaria de começar essa nossa aula mostrando para vocês esse versículo aqui, ó. Atos 1:8. Eu queria que esse versículo ficasse frisado na sua cabeça, porque depois, lá no final, você vai poder entender melhor o porquê que a gente está mencionando esse versículo. E ele vai dizer assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. O que esse versículo tem a ver com o assunto de hoje, né? No final da nossa aula, como eu já disse para vocês aqui, a gente vai poder entender o porquê que esse versículo foi colocado logo de cara para a gente poder frisar. Assim como os judeus, eles contribuíram na formação, né, dos livros ali no Antigo Testamento, que também depois vai ser transferido para o Novo Testamento, os gregos e os romanos também fizeram o mesmo. Não é difícil ficar assim encantado, né, diante dos detalhes talhados por Deus na política, na sociedade grego-romana, de modo a preparar o mundo para receber o Evangelho, bem como cooperar com a expansão dele, né? Ao ajuntarmos a plenitude dos tempos do mundo judaico e a plenitude dos tempos do mundo grego-romano, isso vai nos ajudar a entender melhor a importância da cultura grega na implantação do Novo Testamento, né, para a chegada do Messias prometido lá no Velho Testamento, né? E quando analisamos a história, você pode trocar para mim, Amanda? Quando analisamos a história, dá para perceber que o Império Grego, ele nunca existiu assim, de uma forma que se preocupava somente com a política de conquista de territórios, né? Tinha lá os seus comandantes, seus generais, mas a preocupação deles não era a conquista de território, mas era simplesmente levar a cultura grega, a cultura intelectual, a esses lugares conquistados. Alexandre o Grande não chegou a ver isso tudo concretizado, né, o seu projeto, que é chamado de projeto helenista. Mas foi graças à ambição de Alexandre o Grande de levar a cultura grega ao mundo que o cristianismo encontrou o quê? Um ambiente fértil para a sua expansão e também para o seu surgimento, né?
Mas quem foi Alexandre o Grande? Deixa ela trocar lá para a gente. Alexandre o Grande foi um personagem não fictício, já começa por aí. Foi um personagem real, inclusive usado por Deus, sem ele saber, né, durante o período que a gente é conhecido aqui como o período dos 400 anos do silêncio de Deus, onde Deus não vai usar nenhum profeta depois de Malaquias para falar com o povo. Ele fica absolutamente quieto. Mas a gente vai poder observar ele mexendo o quê? Na história secular para a chegada do Messias. Então, ao estudarmos a história secular para entendermos esse silêncio, foi justamente para que Deus pudesse agir na história secular, como eu disse, para a vinda do grande profeta, que aí seria qual? Jesus Cristo. Alexandre o Grande, ele foi um importante rei da Macedônia, que viveu no século IV a.C. Em apenas 33 anos de idade, né, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre o Magno, Alexandre o III, formou um enorme império, né, como a gente pode observar aqui no mapa. Aqui, ó. Você pode pôr para mim, Amanda? Então, ou seja, a gente vê que a Grécia está aqui, ó. Alexandre o Grande, ele sai daqui e começa as suas conquistas, tá vendo? Ele basicamente vai conquistar o quê? Naquela época, o mundo inteiro. Então, por aqui já dá para a gente ter uma ideia da expansão, né, do que o Alexandre o Grande ele conquistou. Então, ou seja, isso com apenas 18 anos de idade, ele começou ali a sua fulminante carreira de vitórias, né? Boa parte delas foi o quê? Conquistar o Império Persa. Esse império, esse que dominava na época, né? Inclusive, se a gente for parar para analisar, em todas as conquistas que teve, Jerusalém estava sempre aqui no meio, aqui, ó, das conquistas. Na conquista babilônica, na conquista persa, agora vai entrar também na conquista da Grécia, ou seja, era como se fosse uma bolinha de ping-pong sendo jogada uma hora para cá, uma hora para lá, sobre a influência desses períodos e dessas conquistas que havia, né? Então, como eu falei para vocês, com 18 anos de idade, Alexandre o Grande começa ali, então, a sua carreira de vitórias. Boa parte delas foi em cima do Império Persa, como a gente pôde ver no mapa, que dominava o mundo na época do período judaico, né? Por ele ter sido educado pelo filósofo grego Aristóteles, dos 13 aos 16 anos de idade, Alexandre tinha o quê? Uma grande admiração pela cultura helênica. A preocupação era de Alexandre o Grande era o que? Era de difundir a cultura grega, que também era conhecida como a cultura helênica, para cada lugar que ele passava, né? A união de todo o Mediterrâneo Oriental sob o comando proporcionou a criação de uma cultura única. Ou seja, ele dominou toda aquela área, implantou o helenismo, né, a cultura grega. Então, ali ficou basicamente todo mundo o quê? Por igual, nivelou. A língua era nivelada, então tudo era nivelado, a cultura toda foi nivelada nesse sentido, né, se tornando o quê? Uma cultura única, né, que foram misturados aos traços regionais. E a implantação dessa cultura do helenismo, ela vai favorecer ao cristianismo um ambiente o quê? Fértil para o surgimento da expansão do cristianismo. Então, ou seja, Atos 1:8 vai dizer o quê? Mas receberei poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Para ser as testemunhas, ou seja, tinha que acontecer alguma coisa ali que favorecesse para que eles pudessem, então, o quê? Sair, né, de Jerusalém para poder cumprir aquilo que Deus tinha mandado. Mas, para isso, nesses períodos foram acontecendo várias coisas. Então, no período que o Paulo mencionou, a gente viu o quê? O zelo pelas Escrituras ali, o cuidado no guardar, no conservar, na leitura, na passar a transmissão. Por quê? Porque havia contido a palavra de Deus e também falando sobre a vinda do Messias. Então, a implantação da cultura helenística, ela vai o quê? Favorecer esse crescimento, né, do ambiente fértil para a expansão do cristianismo. Alexandre tinha o alvo de helenizar o mundo, né, através da Grécia. E a palavra Grécia quer dizer Helen, que vem da palavra helenizar, o helenismo, né? O projeto de conquista era espalhar a língua, a cultura grega por todo o mundo. Ao conquistar uma determinada região, ele automaticamente implantava ali, ele difundia ali a cultura grega. Então, conquistei tal lugar. Primeira coisa era o quê?
implantar a cultura ali. Conquistei outro, tal. Que, no entanto, como a gente viu lá no mapa, toda aquela região que a gente viu foi o quê? Foi helenizada. Então, todo mundo ali falava a mesma língua, né? A língua grega clássica, ela era uma língua extremamente difícil de ser aprendida, né? Mas como Deus já havia um projeto para que os seus discípulos colocassem em prática a expansão do Evangelho, para que fossem suas testemunhas, como eu já disse aqui, através dos soldados de Alexandre o Grande, foi criado ali um dialeto, né? O que seria um dialeto? O dialeto é uma linguagem própria de determinada comunidade que existe simultaneamente a outra língua. Como no Brasil, por exemplo, existe o dialeto caipira, né? Um jeito de se expressar próprio do interior, tipo em São Paulo, Mato Grosso, Minas do Sul, né? Minas Gerais, perdão, Goiás, Paraná. Ou seja, você chega nesses locais, você começa o quê? A ouvir o português, né? Normal, mas vai ter algumas coisas ali que você vai ficar meio que boiando. O que esse cara quer dizer com isso? Né? Por exemplo, eu tive uma experiência fantástica, foi em Pilar do Sul. Né? Pilar do Sul, onde eu tenho a chácara, fica a 150 quilômetros de São Paulo. Né? E estou lá conversando lá com a Lilian, com o Simeão, que é um casal de amigos nossos, né? Já há muitos e muitos anos. E daqui a pouco ela olhou para o filho, né, mais velho lá, o Heitor, mais novo, o Heitor, e falei, ih, pegou o burro. Falei, pegou o burro? Falei, mas, Lilian, desculpa, mas cadê o burro que eu não estou vendo? Ela começou a rir, né? Falei, você não sabe o que é pegar burro? Falei, não. Pegar burro aqui quer dizer o seguinte, que ele está emburrado. Eu falei, não é mais fácil você falar emburrado? Eu falei, mas é a nossa cultura aqui, né? Eu falei, igual, por exemplo, você chega lá, você fala, então, você viu o fulano lá? Xé. Xé. O que você quer dizer com xé? Não, você viu o fulano? As pessoas falam, xé. Aquele cara, você está falando daquele cara? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Então, o que acontece? Através dessa implantação desse grego comum, que é chamado de grego koioné, que a gente está vendo aí, que significa comum, que no qual foi escrito o Novo Testamento, a linguagem, né, assim a língua grega, ela se espalha rapidamente, né, como um idioma de comércio, da comunicação e da escrita também internacional. Trazendo para os dias de hoje, esse grego koioné é como se fosse o inglês. Né? Ou seja, quem fala inglês hoje se comunica, qualquer lugar que ele for se comunica. Né? O meu inglês ele é super fluente, não sei se vocês sabem ou não. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e chegou, eu falei, agora eu vou esbanjar. Né, meu? Cheguei no McDonald's, please. Como é falar? Eu falei, agora me perdi no que ela falou. Né? Falei, please, a number one. Ela já sabia o que era, está entendendo? Então, ou seja, estou fazendo essa brincadeira porque o inglês, se você sabe falar o inglês, você se comunica com o mundo inteiro. Né? Então, naquela época, essa implantação da cultura helenística ela foi fantástica, porque todo mundo ali falava, basicamente, no mínimo 2 idiomas, principalmente ali em Jerusalém. Falava o aramaico, né, e falava o grego. Alguns falavam até 3, o hebraico, o aramaico e o grego. Né? Então, ou seja, como eu falei para vocês, trazendo para os dias de hoje é como se fosse o inglês da época, a estrutura literária, né, da língua e a sua trajetória através da cultura helenística vai contribuir agora para a implantação desse dialeto chamado grego koioné, para que fosse composta uma estrutura literária da língua e sua retórica. O que seria isso? Já está falando em grego agora com a gente. Né? A estrutura literária nos mostra como o texto será composto através da sua estrutura. Por exemplo, saudação. Já consigo trocar, Amanda? Saudação, corpo e despedida. Né? Então, essa seria a estrutura que a carta começaria a ser escrita. Né? Já a retórica seria a arte de fazer um bom argumento sobre o que está sendo escrito naquela carta, seja de elogios, ou até mesmo de críticas ou de denúncias morais. As cartas eram escritas de vários tipos, né, dependendo da intenção do remetente. Podemos ver isso bem claro em algumas cartas do Novo Testamento, mas depois a gente vai ver isso mais com calma, que vai falar lá sobre a carta da amizade, né, que
Está lá, Filemão, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, carta de louvor, Filipenses, carta de exortação, Romanos 1 e 2, Romanos 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, 1ª e 2ª Pedro, né? Aí tem também Hebreus, Gálatas e Efésios. E tem as cartas de acusações e apologéticas, que seria a 1ª e a 2ª Coríntios, 1ª, 2ª e 3ª João, Tiago e Judas. O interessante é observar como a língua e a cultura helênica abriu as portas para o apóstolo Paulo, como nós podemos observar lá em Atos 21, 37, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso te dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não, é você, o egípcio que iniciou uma revolta de algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo responde: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permite-me falar ao povo. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um maior quebra-pau ali, inclusive o pessoal estava querendo pegar Paulo, né? Então, quando chega esse general ali, esse comandante do exército grego, entendeu? A pessoal então se acalma um pouco, se aquieta. Então eles vão levar Paulo para a fortaleza, mas Paulo pede para que pudesse conversar com o pessoal, né? Então ele vai dizer assim, ó, tendo recebido permissão, Paulo respondeu: sou judeu de Tarso, da cidade importante da Cílcia, e permite-me falar ao povo. Tendo permissão recebida do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez o sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Ou seja, Paulo tinha essa cultura implantada nele, dessa língua também. Então, para ele ficou muito mais fácil a comunicação com aquele povo do que com o comandante grego, porque o comandante grego não falava o aramaico. Então, quando Paulo começa, então, a conversar com o pessoal, acalma-se os ânimos ali e as coisas voltam, então, à normalidade, né? E aqui podemos observar que o fato do apóstolo Paulo saber falar o grego e também o aramaico, ele vai conseguir o quê? Uma ponte de comunicação com aqueles de fala aramaica, né? Coisa essa que o comandante não estava conseguindo ter. Então, provavelmente, a linguagem do comandante naquela época seria o quê? Desce o rei na turma. Desce a piaba. Mas quando Paulo falou: meu, você fala grego? Fala. Então é o seguinte, dá um tempinho aí que eu vou conversar com a galera aí, ver se eu dou uma baixada de bola neles aí, e a coisa vai ficar mais tranquila, tanto para você como para mim, porque eles querem pegar eu, não é você, né? Então aí conseguiu dar aquela acalmada, né? Além do conhecimento da língua, o helenismo vai deixar também uma outra herança externa importante, né? Que vai ser a tradução dos livros do Antigo Testamento, que eram escritos em hebraico e aramaico, que agora vão ser traduzidos para o grego, né? E essa tradução ela leva o nome de Septuaginta, que a gente vai poder ver um vídeo aí, se a Amanda conseguir passar para a gente. Pode passar. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas, deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca.
Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, vai pegar a tradução do Antigo Testamento e começar a passar lá para a língua grega, para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, conta-se a lenda que o rei lá pegou 70 escribas ali, colocou em determinadas regiões, tá? E pediu para que cada um, então, escrevesse uma parte. Então, eles foram escritos ali naquele contexto todo, e quando trouxeram, então, nenhum contradizia o outro, né? Então, basicamente, alguns livros do Velho Testamento foi o quê? Passado eles, então, para o grego. Grego esse que a gente, como viu, que é o Koioné, onde também foi escrito todo o Novo Testamento, né? Então, ou seja, estamos sem áudio, Amanda, pode deixar o vídeo, fica tranquilo. Depois, na hora que passar na internet lá, que vocês forem ver, né, aí vocês vão conseguir ouvir direitinho lá. Flávio Joséfo, que foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis, que registrou na íntegra a destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, vai dizer em seus livros, A História dos Hebreus, é um livro que você pode até baixar ele em PDF, gratuito, ele é dessa grossura aqui, né? Que o Pentateuco foi traduzido no século III antes de Cristo, mas o restante foi o que? Feito ao longo do tempo. E esta foi então a versão do Antigo Testamento usada pelos escritores do Novo Testamento. Então, ou seja, quando os apóstolos queriam citar alguma coisa do Velho, né, eles pegavam basicamente essa tradução aí que foi feita. Outra contribuição deixada também pelos gregos através do helenismo foi o que? A filosofia, né? A palavra filosofia é de origem grega, que significa amor à sabedoria. Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida, porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essa questão para viver melhor, né? Platão e Aristóteles foram os filósofos que mais trouxeram influências ao cristianismo. De certa forma, eles influenciaram a teologia antes e depois do seu tempo. Na filosofia encontramos ali 2 linhas de pensamentos, chamado de estoicismo, né, e epicurismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né, para a gente poder entender o quanto que essa filosofia chegou a influenciar um pouco, até mesmo no modo de a gente pensar como cristão, né, mas depois Paulo vai rebater isso um pouco mais à frente. O estoicismo foi fundado no século III a.C. por Zénon, um rico mercador da cidade de Cito, na cidade de Chipre. Após sobreviver a um naufrágio em que perdeu tudo o que tinha, Zeno foi para Atenas e ali conheceu então a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles e seus seguidores. E ele deu conta de que existia um mundo não material, que era mais percebível, né, e controlável do que o mundo que ele tinha como mercador. Abraçou as ideias daqueles filósofos e passou então a viver uma vida simples e fundou a sua própria escola filosófica. O estoicismo propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia consigo próprio, né, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, ou logos, um princípio divino que permeava tudo. Portanto,
Estar em harmonia com o universo significava viver em harmonia com Deus. Não sei se deu para vocês pegar o que ele quis dizer. Ou seja, você tem que estar bem contigo. Se estiver bem contigo, se estiver legal com você, você também está bem com Deus, né? Então, ou seja, parte desse princípio, de eu estar bem comigo mesmo, né? A gente pode ver isso através do quê? Dos livros de autoajuda, né? O livro de autoajuda, ele leva você a, sempre estar bem com você mesmo, sempre rever algumas coisas dentro de você. Então, isso também está embutido ali, essa filosofia do estoicismo, né? Mas também existia uma outra linha de pensamento filosófico chamado epicurismo. O epicurismo foi uma escola filosófica fundada, como o próprio nome já diz, por Epicuro. Ou seja, cada um que chegava perto de Platão, cada um que chegava perto do Aristóteles, ele mesmo absorvia tudo aquilo e falava, não, agora eu vou montar minha escola filosófica, meu jeito de pensar, né? Porque o homem estava sempre atrás de alguma resposta. E a filosofia, ela não te traz resposta nenhuma. Por isso que, como o próprio professor José Hilton falou aqui, foi uma coisa meio frustrada a filosofia naquela época. O homem sempre procura uma resposta, mas ele nunca acha. Então ele vai atrás de outra resposta, e atrás de outra resposta, mas ele nunca acha aquilo que realmente o sustenta. Então, ou seja, essa filosofia aqui do epicurismo, que afirmava que o homem vivia para buscar a felicidade, como a verdade só se conhecia pelos sentidos, então o que o homem descobria por ele mesmo, né, traria felicidade. Em outras palavras, aproveite a vida porque tudo vai acabar depois da morte. Então, está dando para vocês perceber como que isso veio trazendo uma influência no mundo, a filosofia? Então, ou seja, para quem acreditava no epicurismo, dizia o seguinte, olha, cara, aproveita, deita e rola. Deita e rola, porque o negócio é o seguinte, vai acabar e você morreu, já era, né? Mas não é isso, basicamente, o que a gente vai aprender na Bíblia, você está entendendo? Então é interessante, porque olhando para o Novo Testamento, vamos poder observar que ele é contra a cultura de todas essas escolas filosóficas, né? Porque no Velho Testamento, porque no Evangelho nós vamos encontrar Deus se fazendo carne e habitando entre nós, sem se contaminar, e através do Evangelho vamos poder observar que a ética, a moral, só é possível quando ela é produzida pelo próprio Deus. E a felicidade, a verdadeira felicidade, ela se dá pela obra de Deus em nós, ao nos redimirmos por meio da cruz de Cristo. Está dando para ver a diferença? Então, ou seja, enquanto a filosofia está te levando você atrás de respostas para a sua felicidade, Cristo já está dizendo para nós o seguinte, o Evangelho já está mostrando para a gente o seguinte, a sua verdadeira felicidade, ela se encontra onde? No redimir, no você se arrepender, no você entregar a sua vida a Cristo, e você passar a pertencer a Cristo. Por que que a nossa verdadeira felicidade se encontra aqui? Porque a Bíblia deixa muito bem claro que é o homem, e no contrário ao que a linha de pensamento filosófico estava falando, morreu, acabou, Deus está deixando bem claro que o homem dá direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o quê? O juízo, ou seja, vai ter um julgamento final. E a Bíblia deixa muito bem claro que esse julgamento final, aqueles que tiverem nas suas vidas a marca do Cordeiro, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, vão viver aonde? Eternamente com Ele, num lugar onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais sofrimento, então, ou seja, ali será um lugar de felicidade. Então já quebrou essa filosofia, certo? Aqueles que não aceitarem vão ser destinados para um outro lugar, que a gente chama de inferno, no qual a Bíblia relata que é um lugar de sofrimento eterno. Ou seja, os vermes vão te comer vivo e você não vai morrer. Vai pedir para morrer e não vai conseguir morrer. Então o Evangelho vem para quebrar um pouco essa cultura também da filosofia, né? Para mostrar que a verdadeira felicidade, ela não está em respostas que você tenta buscar, mas que a verdadeira felicidade está o quê? No sacrifício feito de Cristo naquela cruz, né? Mas é lógico, gente, nós não podemos também menosprezar o conhecimento, mas as linhas de pensamentos filosóficos, elas não podem influenciar sobre a nossa vida mais do que a Bíblia, que é inspirada por Deus. Tá? Ou seja, esses livros foram escritos por homens, tá? A parte de filosofia. Assim também como a Bíblia, ela foi escrita por homens também. Você entendeu? E vão um pouco mais longe. Foi escrita por homens, em épocas totalmente diferentes,
Você entendeu? E em culturas totalmente diferentes, mas nenhum contradiz o outro. Qual é a diferença daqueles que escreveram a parte de filosofia e daqueles que escreveram a Bíblia, no caso, que a gente conhece? É que foram inspirados por Deus. Essa é a diferença, você entendeu? Porque a gente tem na nossa mão o que hoje? Um livro que é vivo, um livro que fala com você. Como assim, Zé? Eu não vejo ele mexer a boquinha, não vejo nada, né? Mas é ali que você encontra as respostas. Por exemplo, quando você pega o livro de Salomão, é um livro sobre sabedoria. Quer ser sábio? Ali te ensina como ser sábio, né? Ali te ensina, por exemplo, a coisa que a filosofia basicamente não vai te ensinar, ela vai deixar algumas dicas. Mas, por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser fiador. Mas se você chegar a ser fiador, você tem que ter a consciência de que se o cara não pagar, a dívida é tua. Você entendeu? Não fica rodeando para te dar o recado, ela já vai curto e grosso. Ó, preferível que não seja, mas se você for, tenha a consciência do quê? De que se o cara não pagar, quem vai pagar é tu. Você vai pagar, está entendendo? Então, ou seja, é um livro fantástico, é um livro que fala com você, né? A partir do momento que você também procura buscar esse entendimento desse livro, né? Então, como eu disse, mas não podemos menosprezar os conhecimentos, as histórias, não podemos menosprezar também alguns pensamentos filosóficos, mas o que nós não podemos deixar é a filosofia influenciar mais a nossa vida do que a Bíblia, que é inspirada por Deus. E vamos poder observar também algumas contribuições, agora romanas, para a expansão do Evangelho. Então, até aqui nós vemos o quê? O Império Grego agindo. Agindo como? Implantando a cultura helenística, né? Fazendo todo mundo ali falar a mesma língua, todo mundo se comunicar, uma língua fácil, de todo mundo estar trocando ideia. Isso vai o quê? Favorecer também, como eu falei para vocês, um ambiente fértil para o crescimento do Evangelho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições da expansão do Evangelho do ponto de vista romano, né? Como a gente pode ir lá no mapa lá. Então, ou seja, toda essa expansão aqui, ó, o Império Romano, o quê? Conquista. Conquista de quem? Da Grécia, né? Interessante. Um vem e conquista da Pérsia, né, que é a Grécia. Depois vem os romanos e conquista dos gregos e transforma, então, o Império Romano. E é nesse contexto aqui, ó, que Jesus vai chegar ao mundo, né? Então, ou seja, da mesma forma que o judaísmo lá teve a sua importância no sentido de preservar o pergaminho, assim também como o período grego teve aí a sua importância de estar todo mundo ali falando basicamente a mesma língua, implantando ali uma cultura basicamente integral para todo mundo. Agora chega a vez do Império Romano também contribuir para a expansão do Evangelho, né? Então, os romanos, eles dominaram literalmente o mundo da antiguidade. Eles tiveram um poder político e militar sem comparação até os dias de hoje, né? Tanta grandeza ajudou o cristianismo, ainda que de maneira negativa, né? Quando passaram a perseguir os cristãos lá em 60 a 300 depois de Cristo, ou seja, houve uma perseguição sobre os cristãos, né? Então, ou seja, nesse ponto foi negativo. Mas depois a gente vai poder continuar lendo a história. Quando foi oficializado ali o imperador Constantino, durante os seus 2 primeiros anos, os primeiros anos ali do Império Romano, 2 elementos ali vão o quê? Beneficiar, né, o cristianismo, que é a Pax Romana e a unidade do Império. Então, ou seja, passaram imperadores que perseguiram, mas também veio o imperador que vai o quê? Trazer agora a Pax Romana, como a gente já ouviu aqui, e vai trazer também a unidade. O que seria essa Pax Romana, né? A Pax Romana é a denominação do período de paz e prosperidade do Império Romano. Durante a transição do período republicano para o período imperial, trouxe estabilidade às fronteiras romanas, né? E cessou, então, ali as guerras civis que aconteciam ali, sendo por isso chamado de um período de paz romana, que foi desde 29 a.C. a 180 depois de Cristo, né? E, ao mesmo tempo em que essa paz interna era desfrutada pelos cidadãos, eles também tinham a proteção do exército contra os ataques dos bárbaros, né? E os povos conquistados tinham que aceitar essa Pax Romana. Então, ou seja, por onde eles passavam,
ó, tem que ter paz aqui. Se não tiver paz aqui, o bicho vai pegar para o lado de vocês. Tem que ter paz. Né? Então, ou seja, com isso, então, vai favorecendo o quê? Uma unidade também ali de tranquilidade e paz no império. Que era controlada, essa Pax Romana era controlada pelo exército que comandava aquela região ali. Então, os caras estavam sempre atentos. Né? E é interessante que quebrar ou agredir a Pax Romana era um problema sério. Problema sério. O interessante é que, ao lermos a Bíblia, nós vamos poder observar que os acusadores de Jesus tentavam acusá-lo de agredir essa Pax, acusando de ser o quê? Um perturbador, né? Mas não conseguiram. Ou seja, eles, de qualquer forma, o pessoal queria dizer o seguinte, ó, esse cara é agitador, esse cara está quebrando a Pax Romana. Então é o seguinte, ó, tem que morrer. Porque essa era a intenção dos sacerdotes daquela época, era matar Jesus. E é interessante que a gente vai poder ver isso lá em Lucas 20, de 21 a 26, que vai dizer assim, ó. Assim os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que fala e ensinas o que é correto, e que não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus, conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Né? Olha como os caras eram pilantra, vamos dizer assim. Tipo, ó, sabemos que você é o cara, sabemos que você manja tudo, é sensato, tem bom senso e tal. Então você há de responder para nós essa pergunta, porque a gente está numa dúvida danada aqui. Né? Será que nós devemos ou não pagar o imposto, né, para César? Será que isso é justo? Pô, nós, como povo de Deus, né? Ou seja, tentando jogar um 7-1 na orelha de Jesus Cristo. Jesus vai chegar para os caras e vai dizer o seguinte, ele continua lá. Né? Ele percebeu a astúcia dele e disse, mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Os caras tão inocentes que ainda responde ainda. Né? Responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a de Deus o que é de Deus. Ou seja, se Jesus ali naquele momento dá uma vacilada, não, veja bem, não é certo, não é correto. Os caras iam acusar ele do quê? Ó, está quebrando a paz, está trazendo tumulto, está trazendo agitação aqui. Então, nós temos agora argumento suficiente para levar ele para Roma, como depois levaram, né, mas de uma outra forma. Então, acusar ele de quebrar essa Pax Romana, essa época de sossego ali, está entendendo? Então, ou seja, eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra, né? E diante do povo, e admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio, porque os caras não tinham mais argumento para falar alguma coisa, tipo, caímos do cavalo. Não conseguimos atingir o nosso objetivo, que era fazer com que ele quebrasse essa Pax Romana. Né? Então, ou seja, um outro fator que vai contribuir para a expansão do Evangelho nesse período grego-romano, foi a unidade do Império Romano. Os romanos tinham uma grande malha viária de estradas pavimentadas, vigiadas, que permitiam com segurança ao viajante o estímulo, né, de ir e vir, né, portanto, para se aventurar para outros destinos. Nas mais importantes contribuições da cultura romana, a divulgação do Evangelho foi a tradição de escrever cartas. Olha só que coisa interessante. Apesar de serem utilizadas desde o Antigo Testamento, o período romano permitiu, né, em Israel, o crescimento do hábito de comunicação de cartas, certamente pela sensação de que elas chegariam ao seu destino. Porque antes da conquista do povo romano, do Império Romano, não se tinha estradas pavimentadas, não se tinham estradas boas, não quer dizer que toda a estrada lá era boa, está entendendo? Mas tinha pelo menos segurança, por causa dessa Pax Romana. Porque o exército também tomava conta, o exército também vigiava. Então eu podia transitar agora de uma forma mais calma e mais tranquila, certo? Então com isso se criou o quê? O hábito de se mandar carta. Então essas cartas agora eles teriam a certeza que chegariam até os seus destinos, em segurança, tranquilo, e também por ruas ali mais ou menos pavimentadas, por caminhos mais tranquilos e caminhos mais seguros, né?
E daí, a intensa atividade, olha que coisa fantástica, gente, como Deus vai agindo na história. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, mas de como Deus vai agindo desde a cultura judaica, passando pelo grego, agora chegando nos romanos, como Deus vai agindo para que o evangelho dele pudesse ser o quê? Expandido, né? Daí a intensidade, daí a intensa atividade das cartas do apóstolo Paulo, num total de 27 livros do Novo Testamento, 21 têm o formato de cartas, né? Das quais 13 são cartas paulíneas, ou seja, Paulo escreve aquelas cartas, né? E escreveu as cartas, no caso, né, para as comunidades que visitaria, pregando e ensinando as máximas cristãs. As cartas relacionadas a seguir são aquelas que são tradicionalmente dirigidas a Paulo, como a gente pode ver no slide aqui atrás. Ou seja, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Hebreus aqui o autor é desconhecido. Alguns tentam jogar essa carta para Paulo, mas não tem como comprovar isso, né? Aqui é o Zé Carlos falando, tá? Eu tenho uma tese, né? Se Deus ele inspirou a Bíblia, eu acho que no mínimo ele queria escrever uma carta ali também. E queria deixar sua marca também. Então, para mim, o livro de Hebreus foi escrito pelo próprio Deus, por isso que não tem autor, é desconhecido. Por quê? Quando você pega o livro de Hebreus para ler, você vai ver que a pessoa que escreveu tem um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Então, ou seja, por ter esse conhecimento, então, a minha tese é minha, tá, gente? Está sendo gravado aí, não vai por mim, não, é minha, tá? Eu acredito que foi o próprio Deus que deixou a sua marca registrada no livro de Hebreus, porque ninguém consegue identificar quem é o autor dessa carta. Então, por aqui já dá para a gente perceber o quê? Que através dessas pavimentações, que através dessa segurança que havia ali no Império Romano, começa então a distribuição dessas cartas. E Paulo então vai poder escrever sabendo que elas chegariam até os seus destinos. E a gente viu a quantidade de cartas que Paulo escreveu. As epístolas paulinas, elas ainda podem ser divididas em 3 categorias aqui. Eclesiásticas, né? Romanos e 1 Coríntios. O que seria isso? Mandado ali para as igrejas, né? 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, pastorais, que seriam cartas de tipo estimulando, olha, fulano, continua, você tem um chamado, vai fundo, estou contigo, mas aprenda sobre isso, tal. Então aqui seriam as cartas pastorais, que é destinada a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e temos as cartas pessoal, que é uma só, que é Filemão, né? Onde Paulo vai estar escrevendo ali essa carta, pedindo para que Filemão ali fosse tipo tratado com carinho, tal, que ele, né, cuidassem bem dele, né? Um outro fator que contribui para a expansão do evangelho nesse período grego-romano foi a cidadania romana, né? Que você teria por direito de nascer em território romano, ou você poderia também obter ela através do quê? De grana, comprando, ou através de algum órgão público, ou seja, através de alguma amizade que você teria com algum político ali na época, o cara também poderia te dar isso aí, né? Então, ou seja, Paulo tinha o direito de nascença, como a gente pode observar lá em Atos 22, de 27 a 28, que vai dizer assim, ó, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Essa cidadania, ela vai favorecer Paulo em algumas situações em que ele se encontrava o quê? Em perigo, né? Sendo injustiçado. Por exemplo, Paulo está numa determinada região, né? E os fariseus lá do templo pedem para que Paulo fosse julgado lá. Só que nesse trajeto de onde Paulo estava até onde ele seria julgado ali em Jerusalém, na realidade os caras estavam tramando uma emboscada para matar Paulo. Está registrado na Bíblia. E o que acontece? Paulo, então, por ele ter o direito, ele pede, não, eu quero ser julgado em Roma. Então ele acaba, porque ele poderia pedir esse direito, né? E outras situações também, quando ele é chicoteado ali também,
Ele falou, peraí, vocês estão batendo em mim, mas eu sou cidadão romano. Os caras falaram, a casa caiu para o nosso lado agora. Porque um romano não poderia bater em outro romano. Então a gente vê que essa cidadania aí também vai ajudar muito o apóstolo Paulo a se livrar de determinadas situações de perigo que ele tinha, né? A expansão da plenitude dos tempos, nós vamos poder ver o seu significado lá em Gálatas 4:4, onde a palavra de Deus vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Gálatas 4:4. Essa plenitude dos tempos quer dizer o seguinte, ele chegou. Chegou nascido de uma mulher, né, que a gente já conhece a história, e debaixo da lei também, né? Porque a lei ainda não tinha sido extinta totalmente, né? E como não foi, né? Porque certa vez conversando com uma pessoa, falou, não, mas a lei acabou, a gente agora vive na graça, tudo na graça, na graça, na graça. Não, a lei não acabou. Nós temos as leis morais e as leis sacrificiais. As leis sacrificiais, essas sim acabaram. Quero que você pegar o cordeiro, levar lá a pombinha, o bichinho para ser sacrificado no teu lugar. Mas as leis morais, elas permanecem. Só que agora, com a chegada de Jesus Cristo, essas leis, elas se transformam agora o quê? Em duas. E quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, se a gente for parar para pegar lá no Velho Testamento, estava lá, não adulterarás, não matarás, não farás isso, não cobiçarás a mulher do próximo, pá. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, fica óbvio, né, que eu não vou cobiçar a mulher do cara, fica óbvio que eu não vou roubar, fica óbvio que eu não vou matar. Então, ou seja, não é que a lei ela foi extinta, ela permanece, né? Agora, nesses dois mandamentos. Mas as leis sacrificiais, sim, essas foram extintas, a gente não tem mais, né? Apesar que tem alguns malucos aí que querem tentar rever isso de novo, né? Mas esquece, né? Então, ou seja, quando vai falar que a expressão plenitude dos tempos em Gálatas 4:4, não significa o período de comprimento, né, de todas as demais eras, mas antes o fato de que o Pai enviou o seu Filho no momento exato, no tempo certo, e esse tempo era o tempo de quem? De Deus. Então, quando a gente pega esses três períodos, por que a gente está fazendo essa introdução para vocês? Né? Ainda vai ter mais uma aula ainda sobre introdução, depois a gente entra nos livros. Você fala, mas só vai falar sobre introdução? Se faz necessário, a gente conhecer esses períodos, porque cada vez que eu vou conhecendo esses períodos, quando eu entrar nos livros do Novo Testamento, eu já vou ter ideia por que aquele livro foi escrito. Por que a gente começou lá com Atos 1:8? Frisa bem esse versículo. Mas serei minhas testemunhas, né? Recebereis poder. E quando você começa a ler o livro de Atos, você vai entender, fala, agora eu estou sacando o que está acontecendo aqui. Por que Deus teve que mexer em toda a história? Por que aconteceu os 400 anos que Deus não falou com ninguém, mas Deus não ficou parado assim de braço cruzado olhando. Deus ele ficou o quê? Agindo na história secular. História essa, como eu já falei para vocês e repito, são histórias verdadeiras de personagens que realmente aconteceram. Né? Alexandre o Grande, os filósofos, né? Ou seja, as linhas de pensamentos filosóficos. Então a gente tem aí, mesmo que as pessoas não acreditem na Bíblia, mas nós temos a história secular que comprova que a Bíblia realmente existiu. E que Deus realmente agiu na história para favorecimento do seu evangelho ser pregado. Né? Então, ou seja, Deus é fantástico, na minha opinião, ele não deixa brecha nenhuma para ninguém falar alguma coisa. Tá, você não quer acreditar na Bíblia? Não tem problema, mas tem história secular que vai comprovar que tudo o que aconteceu ali favoreceu o quê? A chegada do evangelho, inclusive a escrita. Porque o Novo Testamento, como a gente já falou aqui, ele foi escrito o quê? Em grego. E grego koioné, um grego comum, fácil de você entender. Né? Então é fantástico, gente. Quando você começa... É que a nossa aula ela é curta, a gente está tentando resumir, mas se você pega esse período interbíblico e começa a trabalhar nele a fundo, você vai falar, cara, como Deus é fantástico. Como Deus age de uma forma que a gente não percebe. Mas Ele deixa as suas marcas registradas na história. Está lá, está registradinho, bonitinho, bacaninho. Então não tem como eu dizer
que não existiu. Existiu. Vai lá nos livros de histórias que você vai ver. Então, essa plenitude dos tempos de Gálatas 4:4 não significa que o período de cumprimento de todas as demais eras já está feito. Não é isso, né? Mas antes o fato de que o Pai enviou seu Filho no momento exato, no tempo certo, e esse tempo era o tempo de Deus, como eu falei para vocês. Ou seja, aconteceu tudo como Deus programou. Nada saiu fora do controle de Deus. E aqui fica uma dica para você. Se você pensa que a sua vida está fora do controle de Deus, não está. Não está. Ele está sentado no trono, comandando tudo. Mesmo você pensando que ele não está no controle, saiba que ele está no controle, né? Então, ou seja, a gente vai poder observar que ele enviou seu filho nascido de mulher, e essa mulher estava no mundo, vivia no mundo, ocupava um espaço geográfico, como a gente viu. Então, as duas primeiras lições da nossa aula aqui, sobre essa introdução do mundo judaico e também do mundo grego-romano, nos leva, então, a uma visão panorâmica aqui, um pouquinho do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a gente vai continuar na próxima aula. E isso vai, então, como eu falei para vocês, contribuir para que fosse colocada em prática a expansão do Evangelho até os confins da terra. Aí nós voltamos de novo para encerrar a nossa aula, lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Gente, eu não sei vocês, mas eu piro com isso. Quando você começa a entender todo esse conjunto de engrenagens que Deus vai montando na história, você fala, poxa, agora eu entendo por que Deus nos revestiu de poder. Por que o Espírito Santo teve que vir sobre a gente? Por que não veio antes? Não que ele não se fazia presente, mas por que ele foi derramado justamente ali em Atos 1:8? Porque tudo já estava preparado para a expansão do Evangelho. Ou seja, Jesus veio, fez o seu papel, né, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A galera começou a ficar ali em Jerusalém, né, o negócio estava bom demais, porque eu pregava para você, você batia a palma para mim, ó, coisa fina. Aí Deus fala, pô, mas vamos botar esses cabras para correr. Bota o próprio Império Romano para perseguir os caras. Por quê? Isso aqui teria que ser cumprido. E não era para ser cumprido somente com os apóstolos. Era para ser cumprido os seus discípulos também. Porque os seus apóstolos tinham os seus discípulos. Então o negócio estava tão legal ali em Jerusalém que os caras não queriam sair. Então tá bom, mas eu dei uma ordem para vocês. Vocês não vão sair por bem? Vai sair por mal, mas que vai sair, vai. Está entendendo? E o que acontece? A perseguição, onde começa então essa expansão do Evangelho, né? Hoje a gente vive num país que não tem perseguição, né? Onde a gente tem a liberdade, é um Estado laico, né? Onde a gente tem a liberdade de poder falar, de se expressar, né? Determinadas religiões. Então, mas a gente foi chamado para ser testemunhas. Então, quando a gente vê esse trabalhar de Deus na história secular, não tem como eu dizer que eu estou fora desse projeto. Infelizmente, você não está fora desse projeto. Porque, se a gente for parar para analisar, desceu sobre você, quando você entregou a sua vida, a Cristo desceu sobre você quem? O Espírito Santo. E esse Espírito desceu para quê? Para você ficar sentado? Não. Ele desceu para que você fosse o quê? Testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus Cristo. Mas para ser levado até onde? Até os confins da terra. Então, ou seja, quando você começa a estudar, ainda tenho tempo aqui, quando você começa a estudar a história da igreja, que infelizmente a gente se pega muito assim, eu achando que eu lendo a Bíblia já é o suficiente, não estou dizendo que não é. Mas você, quando começa a estudar outros livros, você vai começar a entender todo esse processo aqui, né? Então, ou seja, nós temos sim que estar informados sobre as coisas que aconteceram e que ainda estão para acontecer. Porque nós somos chamados o quê? Para ser testemunha. Mas eu só vou ser testemunha
daquilo que realmente eu presenciar. Como que eu posso falar do amor de Cristo para as pessoas se eu mesmo não tenho o Espírito Santo dentro de mim? Não tem lógica. Então, por isso ele capacita o ser humano, dá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, então, vai fazer com que você se aproxime cada vez mais de Deus, através da leitura da sua palavra, através de leituras seculares também, que vão te ajudar a entender todo esse processo, né? Porque quando você pega a história da igreja para ler, né, quando ela começa a ser criada, você vai perceber que muitos cristãos morreram para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Muitos, muitos e muitos. Muitos morreram nas arenas lá com os leões, né? Recentemente, teve alguns que morreram com suas cabeças decapitadas. Tudo isso por amor ao Evangelho. Acho que eu já comentei isso com vocês, daqueles caras que foram... Eu ia passar o vídeo, mas eu falei, não, vai chocar muito, deixa quieto, né? Domingo de manhã, vendo uma cena daquela, já acaba com a gente, né? Mas é interessante, porque quando os caras estão sendo ali decapitados, e eu tenho esse vídeo na íntegra, e não é cortado, é na íntegra mesmo, né? Você vai ver que o cara deixa bem claro, ó, se você negar esse Jesus aí que você acredita, você pode ir embora, está livre e acabou. O cara fala, não, pode matar, mas negar ele eu não nego, não. E os caras decapitam mesmo, passa a faca aqui, tira a cabeça do camarada, põe ainda nas costas do cara, entendeu? O sangue jorrando ali, os caras nem aí, como se estivesse matando uma galinha. E depois vai ter uma hora que um repórter, né, fazendo uma entrevista lá, vai entrevistar a mãe de um daqueles meninos que foram ali, jovens, né, que foram sacrificados ali pelo Estado Islâmico. E o repórter pergunta, né, o que a senhora faria se aquele que matou o seu filho passasse agora aqui, em frente à porta da sua casa? Ela falou, olha, provavelmente eu chamaria ele para entrar dentro da minha casa, para que eu pudesse falar com ele e ver se ele reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que com isso eu precisasse de pagar com a minha própria vida também, assim como meu filho pagou. Na realidade, eles não mataram o meu filho. Na realidade, eles foi o privilégio do meu filho poder ver Jesus mais cedo. Cara, isso é fé. Isso é testemunho. Será que nós estamos preparados para isso? Né? Eu sempre brinco, se entrar um cara com uma arma ali, uma metralhadora, uma 7.40, 4.40, dizer, quem é o Marcos aqui? O que vocês fariam? Nós temos 2 Marcos, né? Talvez a metade uma apontaria para ele lá. Ou seja, nós temos 2 Marcos, né? Então, ou seja, a gente apontaria, por quê? A gente apontaria. Não, o cara entra aqui e fala aqui, ó. O cara entra aqui e fala, quem é o Marcos? Né? Porque o cara entra com uma arma desse tamanho, quem é o Marcos? Eu quero matar o Marcos. Eu quero matar o Marcos. Quem é o Marcos aqui? Né? Ou seja, olha essa coisa interessante, a gente aprende na Bíblia que a gente não deve de mentir. Então, nessa hora eu tenho que o quê? Falar a verdade. E aí, como é que a gente age agora? E aí, Marcão? E aí, Marcão? Não, mas olha só que coisa interessante. Se a gente for olhar pelo lado legalista da coisa, a Bíblia diz que eu não devo mentir, que o pai da mentira é Satanás. Então eu não vou mentir, eu vou falar, é ele. E o cara vai descer a rajada nele. Só que no caso, a minha mentira é para preservar uma vida. Cara, o Marcos acabou de sair, ó, virou a esquina. Se você correr, você pega ele na esquina ainda. Aí, Marcão, vaza que os caras estão atrás de você. Estamos preservando uma vida, cara. Você está entendendo? Não estou aqui fazendo uma apologia a você mentir, não é isso. Mas nós temos que entender que o verdadeiro cristão tem momentos que ele faz o possível e o impossível para que uma vida seja preservada. Né? Então, ou seja, ser testemunhas de Jesus Cristo é a gente levar esse evangelho, é a gente colocar os princípios bíblicos, mas não na vida dos outros, principalmente nas nossas vidas. Porque colocar na vida do outro é fácil. Agora, na minha vida que é o mais difícil. Né? Então,
que essas aulas que a gente está tendo aqui possam ser momentos de reflexão, não só de aprendizado, de questão de cultura, de como começou tudo, mas que a gente possa refletir de como Deus agiu no mundo secular para que eu e você pudéssemos o quê? Ser testemunhas do seu evangelho. Amém? Vamos orar, gente, para a gente poder encerrar, que já é 10h25. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu creio que não. Ótimo, excelente, então vamos encerrar. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor estar conosco aqui. Obrigado por podermos obter um pouco mais de conhecimento, ó Deus, de quanto o Senhor foi zeloso, cuidadoso, ó Deus, em vários períodos da história, ó Deus, desde a preservação lá dos teus manuscritos, ó Deus, com a chegada da cultura grega também, Senhor Deus, com a chegada do período romano, Senhor, tudo isso foi para favorecer, para que o teu evangelho fosse pregado, Senhor Deus, e fosse anunciado, Senhor. E Deus, nós sabemos agora de todo esse conhecimento, e isso nos leva a sermos cada vez mais indesculpáveis, ó Deus, na tua presença, para anunciar esse evangelho, ó Deus, que nós possamos ter cada vez mais o teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Deus, buscar cada vez mais a tua palavra, buscar esse entendimento, para sermos essa testemunha, Senhor Deus, porque é através dessa testemunha, Senhor, que eu acredito que nós vamos ser também a igreja dos teus sonhos, ó Deus, como a gente pode ver lá em Atos 2, de 42 a 47, ó Deus, que vai descrever, ali começa, Deus, o sonho para a tua igreja, Senhor Deus. Sonho esse que com o passar do tempo vem sendo apagado, ó Deus, mas nós temos a chance de reacender novamente esse sonho dentro de nós e colocar em prática, porque tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que eles permaneciam firmes, ó Deus, na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina, Senhor, ela foi aprendida contigo, com o próprio Jesus, ou seja, é a tua palavra, que nós possamos também, Senhor, nos manter firmes nela, Pai, custe o que custar, Senhor Deus. Depois vai também, ó Deus, nos ensinar ali a ter temor a Ti, ó Deus, e a palavra temor a gente já aprendeu, Senhor, que é respeito por Ti, amar a Ti, se dedicar a Ti, ó Pai, de todo o nosso entendimento, Senhor Deus. Depois vai mostrar, ó Deus, que aqueles irmãos, eles tinham um senso de comunidade, os que tinham mais ajudavam os que tinham menos. E com isso, Deus, a igreja caía na graça do povo, e o Senhor, Pai, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ou seja, Pai, é o Senhor que traz as pessoas para que elas, ó Deus, possam ser salvas. A nossa função é falar, Senhor. Agora nos capacita, Deus, cada vez mais para sermos essas testemunhas, ó Deus, para quando o Senhor colocar as pessoas certas, ó Deus, na nossa frente, nós possamos falar do teu amor, ó Deus, de uma forma bonita, de uma forma clara, objetiva, ó Deus, sem ser legalista, sem ser moralista, mas entendendo, ó Deus, que o Senhor pede para que nós agimos com as pessoas, assim como o Senhor agiu conosco, ó Pai, com misericórdia, porque a tua palavra também nos ensina que o Senhor já está farto, enjoado das nossas festas, ó Deus, e que o Senhor queria mais mesmo de nós, é misericórdia, Senhor. Então nos ensina, Deus, a sermos misericordiosos, ó Deus, lendo a tua palavra, entendendo e vendo, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, ao ponto de mexer na história secular, ó Deus, para a chegada do teu Filho, para nós termos essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Deus, igual estamos, para poder aprender um pouco mais sobre Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos leva, Deus, em paz até as nossas casas, nos dê, Senhor Deus, um excelente dia de domingo, Deus, e nos faz refletir, ó Deus, cada vez mais em sermos essas testemunhas, mas além de sermos as testemunhas, ó Deus, sermos essa igreja dos sonhos de Deus, ó Pai, que está estabelecida lá em Atos 2, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, ali é o início de tudo, e ali está as bases, Senhor Deus, as colunas de sustentação, ó Deus, para que essa igreja caia na graça do povo, Senhor Deus. E essa igreja não é formada por prédios, não é formada por bancos, essa igreja que o Senhor idealizou, Senhor Deus, é a igreja formada por pessoas, ó Deus. Porque se tirarmos tudo isso que está aqui, Senhor Deus, bateria, som, mesa, prédio, a igreja ainda permanece viva, ó Deus, porque somos nós, Senhor Deus, que somos a Tua igreja, Senhor. E nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática essa missão que o Senhor nos deu, ó Pai, de sermos Suas testemunhas, ó Deus. Nós oramos assim agradecidos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gente, obrigado, bom dia.